Olá, boa tarde a todos. Eu sou Roberto Nedélcio, sou presidente da Brastoa. E primeiro queria falar boa tarde a todos aqui do Brasil. Boa noite aos que estão nos ouvindo da Europa. Eu sei que tem muitas pessoas ouvindo a gente da Europa. Eu sei que eu vi negócio de Londres e a semana passada nós tínhamos até da Bielorrússia falando. E também queria falar bom dia para o professor Ian, que ele está na Nova Zelândia. Ele está a 15 horas na nossa frente. Para ele já é sábado de manhã. E nós estamos aqui conversando com ele. Então, isso até nos leva a refletir, né? Quem pôde acompanhar, um ano atrás eu estava assumindo a presidência da Brastoa. E lá eu usei uma palavra que foi até interessante, eu falei que cada vez que uma pessoa fala disrupção ou disruptura, as outras veem ele uma semana mais jovem. Então, eu ia usar bastante essa palavra durante esse ano que vinha. Mas eu não esperava, não sou vidente nem nada, eu não esperava que a disruptura ia vir tão rápido. Dizem que no Brasil tudo acontece depois do carnaval. Inclusive a pandemia aconteceu depois do carnaval. E logo depois, nós estávamos quase que todos, nós tivemos o primeiro caso de coronavírus logo depois, na quarta-feira, dia 26 de fevereiro. E depois começou um trabalho, nós se mobilizamos muito rápido e veio essa novidade que nós estamos, que está disruptando todo mundo. Então, todos nós agora estamos numa nova realidade, uma nova situação, e nós temos que entender o que está acontecendo, ou tentar entender o que está acontecendo, para poder levar isso da melhor forma possível. Então, hoje nós temos aqui um grande especialista, que é o professor Ian, a Jaqueline, que é a nossa parceira da LEDS e da Amplia Mundo, e da Universidade de Brasília também, vai fazer apresentações. Então, agora eu deixo com você, Jaque, por favor, assume e toca para frente. Depois, no final, eu volto para as perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Uma boa tarde a todos e um bom dia especial ao professor Yeoman, que está lá na capital da Nova Zelândia, em Wellington, conversando conosco. É um prazer darmos continuidade à nossa parceria com a Brastoa. Então, em nome dos meus colegas, professores e pesquisadores na Universidade de Brasília, no Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, e também de toda a minha equipe na Amplia Mundo, nosso muito obrigada. Nós chegamos hoje ao quinto e último webinar dessa série, mas isso não significa que o projeto e a parceria vai acabar e a Brastoa em breve anuncia novidades por aí. Nesse período de maio, foram 5 encontros abertos, além dos reservados aos associados da Brastoa. Nós criamos um espaço muito rico de reflexão, com profissionais brilhantes que estiveram conosco durante todo o mês de maio. Aliás, alguns deles até estão aqui hoje nos acompanhando, começaram a série conosco, terminam a série conosco. Oi, Cristiana, David, Renato, Mariana, sejam todos aqui bem-vindos na continuidade dos nossos debates. Com eles, nós discutimos negócios, criatividade, comunicação, imagem, big data, tecnologias, e hoje nós temos a honra de contar com um dos mais reconhecidos profissionais em planejamento de cenários futuros em viagens e turismo no mundo. E hoje também contamos com a parceria da Panrotas para a transmissão online no portal e também no seu canal de Facebook, e contamos com a presença do Arthur Andrade, o editor-chefe da Panrotas, que nos acompanha no debate. Arthur, seja muito bem-vindo, é um prazer aqui contar contigo no nosso debate. E antes de eu convidar o professor Yeoman para começar a conversa conosco, a apresentação dele é super rica, muito rica, eu vou fazer 3 recadinhos aqui. O primeiro deles é que eu vou lançar uma enquete online para a gente se conhecer melhor. E nessa enquete são 3 perguntas rapidinhas, eu vou lançar elas agora para a gente não perder mais tempo, e eu peço que quem tá nos acompanhando aqui no Zoom, que por favor venha até a tela e responda. Acredito que quem nos acompanha no YouTube da Brastoa ou nos portais da Panrotas não conseguem fazer essa resposta, mas eu peço aqui a participação de quem está no Zoom para a gente se conhecer um pouquinho melhor, principalmente o professor Yeoman, para nos acompanhar aqui. E enquanto as perguntas estão aqui abertas, eu vou fazer uma explicação sobre a tradução simultânea, que é uma novidade que a gente traz hoje. Então, quem está no Zoom, a opção é o seguinte: logo aqui embaixo, na barra inferior, existe um globinho em que tem 3 opções, ou 2 opções para vocês, talvez, de línguas. Então, está escrito ali PT para português e NEN para inglês. Vocês fiquem à vontade para escolher qual é a língua que vocês querem acompanhar. Nós, os brasileiros,
nós vamos falar em português, e o professor Yeoman, claro, vai falar em inglês, e as perguntas podem chegar das duas formas, não há nenhum problema, tá? Um outro recado, enquanto as perguntas aqui ainda estão também circulando, obrigada pela participação, já estamos com 63% de respostas. Eu vou pedir uma atenção para vocês, para agradecer pela parceria da Coletivo Intérpretes, que gentilmente fez esse acordo conosco, e estão aqui oferecendo a sua habilidade para que o conhecimento do professor Yeoman possa chegar a mais pessoas hoje. Então, a Flávia e a Cecília, que são as intérpretes que nos acompanham hoje, muito obrigada a elas. Elas voltam também, antes de eu encerrar aqui, eu vou dizer que elas voltam no final do nosso webinar para apresentar a empresa, principalmente agora que o nosso mundo foi para o Zoom, né? E muita gente pode também estar pensando em fazer eventos internacionais. Elas voltam para se apresentar no final do webinar, de como é que funciona esse serviço de tradução simultânea via plataforma Zoom. Eu já vou encerrando aqui a enquete, já temos 80% de respostas. Muito bom, muito obrigada a todos que responderam. E vou compartilhar aqui com o professor. Professor, nós temos, então, a nossa audiência está mais ou menos assim. 63% na região sudeste do Brasil, onde estão principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Logo em seguida, nós temos a região sul, que é o extremo sul do Brasil, mais próximo da Argentina. Depois, em terceiro lugar, nós temos a região nordeste, que fica principalmente conhecida também pela nossa área mais tropical, por praias maravilhosas, mas não só, uma cultura riquíssima, gastronomia maravilhosa. Nós temos 4% das pessoas que também nos acompanham do exterior, a gente não perguntou o país, mas deve ser de vários, e temos também 7% das pessoas que acompanham da região central do Brasil, inclusive eu, aqui de Brasília, e 1% da região norte, professor, que é toda a região da Amazônia. Depois nós temos 51% do público de agências e operadoras, nós temos 15% do público de universidades e pesquisadores, nossos colegas da academia, temos 9% de representantes de governos e de destinos turísticos, temos 5% de guias de turismo, 3% de meios de hospedagem e depois um público diverso, variado entre gastronomia, cruzeiros e outros. E por fim, a nossa pergunta principal sobre a familiaridade das pessoas com o tema de planejamento de cenários de futuros. Então, nós temos 63% da nossa audiência tem alguma familiaridade, mas quer conhecer mais. 19% da nossa audiência tem boa familiaridade ou bastante familiaridade, e também 19% não tem nenhuma familiaridade. Então, a gente está com um público aqui bastante diverso. Muito obrigada a todos que responderam, e vamos então passar para a apresentação do professor. O Dr. Yeoman, o Dr. Ian Yeoman, ele é futurologista, especializado em planejamento de cenários de futuros em viagens e turismo. Ele já trabalhou no Visit Scotland, onde ele estabeleceu os processos de pensar no futuro, usando aí uma variedade de técnicas, incluindo modelos econométricos, análises de tendências e construção de cenários. Atualmente, ele é professor na Victoria University of Wellington, na capital da Nova Zelândia, e também é pesquisador no Instituto Europeu de Futuros em Turismo, na Holanda. Ele é conferencista internacional e autor de vários livros e artigos. E o último livro dele foi publicado em janeiro desse ano pela Channelview Publications, e ainda só está disponível em português, e é o Futuro Passado do Turismo, Perspectivas Históricas e Evoluções Futuras. Esse livro aqui, os alunos que me acompanham na Universidade de Brasília, meus alunos, terão aula sobre esse livro aqui assim que nós retornarmos. E, além disso, ele também é um dos únicos torcedores do Sunderland Football Club, na Escócia, a cidade natal dele, atualmente baseado na Nova Zelândia. Professor, é uma honra para a gente recebê-lo aqui hoje conosco, e muito obrigada pela sua contribuição, e passo a palavra ao senhor.
Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde. Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você está no mundo. Eu dou as boas-vindas a esse público global. É um prazer falar para o setor de turismo brasileiro aqui da Nova Zelândia. Eu gostaria que as circunstâncias fossem melhores, porque o Covid-19 afetou todos no mundo e não há nenhum setor econômico que escapou de sua influência. Então, hoje eu vou falar sobre os cenários para o turismo global no mundo pós-Covid. Eu acho, se vocês olharem o primeiro slide que eu apresento, essa manchete fala tudo. O turismo mundial enfrenta a pior crise desde que começamos os registros. Eu acho que não há nenhum país no mundo todo que não foi afetado, nenhum setor. E as principais perguntas sobre o futuro do turismo é como iremos nos recuperar e como será o futuro do turismo quando ultrapassarmos a crise. Então, a gente pensa, por exemplo, em 2025, com diferentes opções, diferentes previsões e de um mundo diferente. O que eu vou falar hoje não é o que vai acontecer, mas para a gente pensar e fazer vocês pensarem e refletirem dentro dos seus contextos e no Brasil e no mundo todo e no seu negócio, na sua empresa. Esse slide foi um e-mail da Organização Mundial do Turismo no dia 7 de maio. Então, quando a gente vê os relatos da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, nós vemos que houve um impacto, que o turismo sofreu muito, que 25 milhões de chegadas internacionais no mundo todo foram perdidas, e nós vemos que em 2019, 1,3 ou 1,4 bilhões de chegadas internacionais. A Organização Mundial do Turismo da ONU diz que nós veremos uma redução de 18% em chegadas mundiais. É uma previsão muito dramática, muito drástica, sem precedentes. E ela é sem precedentes em termos de todos os comunicados de imprensa que tem no mundo todo. Entretanto, a pandemia global, as epidemias globais, epidemias de gripe, não são novas. E nos últimos 5 ou 6 anos, a conversa se focava numa coisa, que é a mudança climática e sustentabilidade. Os destinos turísticos que assumiram a proeminência no planejamento de cenários futuros. Então, o impacto do Covid-19 é como se fosse um cisne negro, uma coisa que a gente não previu, que a gente não imaginava que ia acontecer. Então, se você conversasse com especialistas médicos envolvidos em saúde pública, eles poderiam ter dito que isso estava para vir, porque como a gente vê, este gráfico aqui, por exemplo, com a gripe aviária, gripe suína, MERS, SARS, gripe de Hong Kong, várias dessas epidemias foram mutações de vírus que surgiram. Se vocês buscarem na literatura médica, e em saúde pública, todas as previsões já estavam ali. Então, é um cisne negro que a gente simplesmente não viu. E da minha perspectiva pessoal, nós estamos voltando a 2005, 2006, e eu escrevi um artigo de pesquisa quando eu estava na Escócia, que foi publicada nessa revista aqui, Tours Management, que previu exatamente isso. Neste artigo, se vocês lessem e tirassem a palavra aqui, Escócia, colocassem a palavra Brasil, na verdade, é uma história que está se desdobrando no Brasil hoje e também no mundo todo. É o que nós vemos e o que nós queremos ou não queríamos ver.
E nós temos uma visão do futuro que é muito estreita, ou será que vamos ter uma visão do futuro que é muito ampla, em que tentamos ver todos os choques externos e como nós os absorvemos? Então, e o que vem a seguir? Então, o que eu vou falar, em primeiro lugar, é o jeito antigo e o jeito novo de fazer a coisa. Em primeiro lugar, antes de entrar nos cenários, eu vou falar sobre como o comportamento dos consumidores e do turismo irá mudar neste novo mundo, nesta nova ordem, à medida que nós nos aproximarmos de 2025. Que coisas nós não vamos mais fazer, vamos deixar para trás, e que coisas serão aceleradas e que tendências serão desaceleradas. Então, este é um gráfico de avaliação. Então, mostra quais tendências serão dominantes, que tendências serão aceleradas, quais irão desaparecer ou parar completamente e quais serão desaceleradas. São as várias tendências. Ele dá uma perspectiva de algumas tendências para a gente se concentrar no ponto de vista do setor de turismos à medida que a gente olha para 2025, porque o Covid apresenta um novo normal, um novo mundo, uma nova perspectiva dos negócios. Os consumidores e turistas estão mudando. E isso vai continuar mudando nos próximos anos. Então, para começar, quais são as tendências que vão desaparecer? Estas são algumas das tendências que desaceleraram. Elas não pararam completamente, mas desaceleraram. Há dois itens aqui. É a busca de experiências radicais. Por exemplo, na Nova Zelândia, do ponto de vista de turismo internacional, a gente gosta que os turistas internacionais do mundo todo venham aqui, porque a gente gosta de vender itens caros. Então, na Nova Zelândia, todo mundo vem fazer bungee jumping. Então, a experiência do bungee jumping é uma experiência única que custa vários dólares neozelandeses. E é uma experiência mais exótica, em que, para consumidores que têm bastante renda disponível, isso é uma coisa que vai mudar muito, porque as pessoas vão se focar mais em simplicidade. Uma outra mudança que nós veremos é, no mundo, antes do Covid, nós vivíamos num mundo de populismo e notícias falsas ou fake news, em que os governos nós seguíamos os governos, confiávamos nele a nível local, ou não, ou mais amplo. A gente não dava muita bola para eles. E depois dessa epidemia, nós vamos passar a ouvir mais e buscar autoridade no governo. Por exemplo, na Nova Zelândia, no momento, o nosso primeiro-ministro é visto como líder, como a líder do mundo novo. Então, é muito importante para associações da indústria do turismo para mostrar liderança, direção, o melhor modo de avançar, porque nós vivemos em um mundo no qual há várias empresas pequenas, pequenas e médias empresas, ou PME, elas vão ter que se reunir e trabalharem juntas para definirem um direcionamento e estratégias. Algumas das tendências que irão ficar mais, que vão desaparecer, nós vamos ver um aumento do desemprego, a recessão, e como consequência, essas tendências, algumas tendências irão desaparecer, ou não desaparecer completamente, mas às vezes se desacelerar. Então, por exemplo, o materialismo é uma coisa que vai se desacelerar. Então, aqui nós estamos falando sobre turistas e consumidores, pensando na bolsa que estão usando, na marca do carro, uma Ferrari, tentando ostentar. Então, nós vamos mudar completamente nossos comportamentos, passando
de uma abordagem mais individualista para pensar mais no coletivo, nos outros, na conexão. Então, há oportunidade no setor de turismo para ver, por exemplo, o papel dos voluntários, do voluntariado, para a melhoria da sociedade e o papel do turismo nessas coisas todas e que nós podemos fazer pelos outros. Uma outra coisa que vem é que o consumismo verde será contestado. Então, o que eu estou falando aqui é sobre a ligação entre ecoturismo e o consumo. Então, valores de alto conceito. Então, esses resorts de ecoturismo super caros, que são 5 estrelas, eles vão sofrer muito. Por quê? Por causa de gastos. Entretanto, ao mesmo tempo, quando temos uma queda, há oportunidade Nós temos mudanças no comportamento, nós temos as tendências dominantes. Quando falo em tendências dominantes, estou falando em nos conectarmos com as nossas raízes. Em momento como a recessão, nós percebemos que a família e os amigos são as coisas mais importantes da nossa vida. Nós queremos estar com eles. Quem está em lockdown por semanas e semanas, a primeira coisa que a gente quer fazer é voltar a se reconectar com amigos e família. Eu Nós vamos visitar, mas como a gente vai vender isso? Isso é muito diferente de vender férias. Como é que nós vamos usar o turismo para que a gente possa reunir as pessoas e pensarmos em criar essa emoção, essa confiança entre o consumidor e a nossa indústria? Há um forte desejo em busca da simplicidade. As pessoas querem voltar a espaços abertos, à natureza. Elas querem estar com as pessoas locais. É dar valor, sim, a essa oportunidade, mas na área rural, no campo, nós queremos estar ao ar livre. Porque durante o lockdown, nós ficamos confinados em áreas urbanas. Nós precisamos agora pensar em algo básico, simples. E nós temos o voluntariado. Eu, por exemplo, sou membro de um clube aqui em Wellington, não é? Uma das tendências mais dominantes pós-Covid é o mundo da segurança e da higiene. Segurança e higiene, eles provavelmente não eram tão importantes, não estavam no radar dos consumidores antes da Covid, mas agora todo mundo fala sobre isso. Então, nós temos que ter hoje normas de higiene muito rigorosas. E tudo isso é importantíssimo para o consumidor. Uma outra tendência que hoje é dominante é o foco, então, nos líderes, nas administrações, no governo. E nós temos, por exemplo, hoje as pessoas, elas têm que ter empatia. Empatia é importantíssimo. E com isso, nós voltamos aos nossos valores e também ao papel da responsabilidade social. Algumas das tendências, então, que nós temos, ou oportunidades, é o foco que nós temos no mundo todo nos próximos 2 ou 3 anos, principalmente aqui na Nova Zelândia, que é o mercado doméstico, são férias curtas e hiperlocais. É o que vai voltar primeiro, quando a gente pensa em conectividade, na força. E não é só o mercado doméstico, mas são grupos específicos, é uma conexão focada na família e também uma conexão focada, por exemplo, em férias especiais, como, por exemplo, a pesca recreativa ou
Fotografia são atividades de hobby que as pessoas querem agora usar também durante as férias. Uma outra tendência que também é dominante, vai dominar, é esse consumo onde se busca por barganha, onde o consumidor busca informação, é uma barganha, mas produtos de qualidade. É a parcimônia, um comedimento. É parcimônia, comedimento. Está com algum problema na transmissão? Alguém está com algum problema? Não? Está tudo bem? Posso continuar? Uma outra coisa, além desse tipo de consumo, que é importante também quando a gente pensa nos destinos, não é? Nós temos que dizer para o resto do mundo quem nós somos, portanto, informações sobre o seu destino. Isso é importantíssimo, porque o consumidor está procurando informações. Nós temos exemplos de oportunidades, nós temos que pensar no conteúdo, principalmente para as mulheres, porque quem é que compra, quem controla o orçamento da família é a mulher. Ela define para onde a família vai. Então, nós temos exemplos, como por exemplo o que a Islândia está fazendo, ou as Ilhas do Faroe. Quando a gente fala que eles falam em realidade virtual, você pega uma câmera e você permite, então, que um turista possa explorar essa área virtualmente antes de ele visitar. Uma outra tendência dominante e que progride sempre é também a presença da automação. O consumidor hoje tem a boa noção de segurança, de higiene, e nós temos que pensar no contato humano hoje também. Como ele acontece, como é que isso vai acontecer daqui para frente? Um outro ponto importantíssimo é o que eu chamo de uma analítica preditiva, ou analítica da internet. Quando a gente acessa a internet, quando a gente procura, por exemplo, um pacote de férias, o website pode já nos dar recomendações. A gente pode usar essa analítica preditiva para ajudar até o consumidor a escolher um destino para esses potenciais consumidores. E o que vem a seguir? Se nós reunirmos todas essas tendências, como é que será esse turismo no futuro? Eu falei dos 4 cenários e eu tenho também o que eu chamo de destinos resilientes, pensando aqui na crise causada pela Covid-19 e tentando responder o que que isso significa aqui para vocês e onde deveria ser o foco. Nós temos aqui 4 cenários. Eu estou considerando 2 fatores de mudança e colocando, então, os 2 na vanguarda do futuro. Vamos tentar responder a pergunta. Primeiro, quanto tempo vai durar a recessão e quanto que ela vai ser dura? E também perguntar qual é o dilema moral do turista. É o foco em eu ou é no restante da população? Isso vai moldar a cultura do turismo e também a escolha do turista. Se for uma recessão curta e leve, ou será que ela vai ser longa e profunda? E o foco, será que vai ser em mim, no eu e nas minhas decisões? Ou será que o foco vai ser em nós, o foco vai ser coletivo? Esses são os 4 cenários. E aqui nós temos o filme, não sei se já viram, não é? Podres de Rico. Ele foi rodado em Singapura há 2 anos e, basicamente, ele fala de recuperação. E quando nós pensamos na Covid-19, ela vai desaparecer e o mundo vai voltar ao normal. Também o filme Contágio, que é um filme sobre o colapso. E aqui o foco é a lei do mais forte,
sou eu sou mais forte que nós. O outro cenário é de este lado do paraíso. O Covid-19 nos dá a oportunidade de repensarmos os nossos valores e repensarmos o turismo. O quarto cenário é chamado a colônia. Neste cenário, a Covid-19 não vai desaparecer, ela viria na primeira onda, segunda onda, terceira onda. E claro que para cada uma delas nós temos os nossos raciocínios. Então, no Podres de Rico, é uma professora americana que vai para Singapura para conhecer a família do namorado, que é muito rico. Contágio trata da sobrevida, da sobrevivência dos mais fortes. E nós não podemos subestimar a Covid-19. Ela está aqui, ela não vai desaparecer. E vai causar, sim, muita ruptura. Este lado do paraíso nos dá a oportunidade de repensar o turismo. Como vai ser o turismo? Um dos desafios deste cenário é que quando a gente volta aos básicos e a gente pensa em utopia, num cenário utópico, e o turismo responsável, isso é difícil, porque nós temos muita pressão também no que é sustentável e também na recuperação, pensando nos empregos. E, finalmente, pensando no filme A Colônia, é o seu país, o seu destino, como se fosse uma ilha fechada, como se fosse um condomínio fechado. Como é que a gente vai gerenciar a Covid-19 de maneiras diferentes? Portanto, pensando no turismo, quais são os sinais associados a quatro, essas quatro possibilidades? Bem, pensando no lado positivo, em Podres de Rico, se esse for o cenário, há muita coisa acontecendo. Há evidência de que isso está acontecendo agora. Por exemplo, já há na China viagens domésticas. A China foi o primeiro local onde nós tivemos Covid-19 e medidas muito restritivas foram implementadas, o lockdown. Mas o turismo agora está voltando e o mercado interno é muito forte. Vão visitar os museus e todas as atrações nacionais. Quando nós pensamos em outras epidemias, outros surtos, como por exemplo no SARS nós tivemos sim uma disseminação mundial, mas ela não causou tanta disruptura quanto a Covid-19 e a SARS desapareceu. Nós conseguimos nos recuperar muito rapidamente e bem. O mundo vê a Covid-19 como um desafio. Hoje, nós temos já vacinas que estão sendo testadas em muitos estudos, e isso é algo inédito. A ciência, os cientistas todos reunidos tentando resolver a Covid-19, independentemente de que governo, de quem é a empresa. E nós esperamos, então, que a gente tenha vacina em 2021 ou 2022. O outro cenário, que seria a sobrevida do mais forte, isso acontece em todos os lugares, não é? Nós temos uma queda substancial das chegadas de turistas estrangeiros. Nenhum país conseguiu escapar disso. O que a gente observa é que nesses países há um aumento do protecionismo, é o eu primeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Onde eles querem todos os suprimentos médicos apenas para eles, então só para mim e nada para vocês. Alguns aspectos positivos que a gente vê para o turismo neste lado do paraíso é o suporte às empresas locais, restaurantes locais, lojas, hotéis locais. Vamos comprar tudo localmente. Além disso, nos Estados Unidos, por exemplo, muitos restaurantes e hotéis também, por exemplo, hotéis que agora abriram suas portas para aqueles que não têm para onde ir, não é? Os moradores de rua, para que possam dormir lá. Nós também temos restaurantes que oferecem refeições para essas pessoas. Então, nós podemos ter um turismo pensando nas comunidades e na sustentabilidade. No cenário A Colônia,
Nós temos essa nova norma, um novo mundo. Se Covid-19 não desaparecer e se nós tivermos várias ondas, vários surtos, muitos países já começaram a pensar no turismo com este cenário. A Islândia está aberta para turismo. Quando você chega, você é testado já no aeroporto. E em 24 horas, você já recebe o resultado. Na Nova Zelândia, nós temos essa bolha entre a Austrália e Nova Zelândia. A Austrália já não tem mais Covid-19 e assim que a Nova Zelândia conseguir isso, nós podemos viajar de um país para o outro. Por outro lado, estamos começando a ver em algumas partes do mundo um certo atrito entre as pessoas daquele lugar e turistas. Basicamente, quando a gente pensa numa estratégia de recuperação, nós temos que pensar em planos de turismo, que vão ser avaliados sempre pensando em segurança. Aqui na Nova Zelândia, no começo da pandemia, nós tivemos muitas pessoas muito ricas que vieram para cá para poderem se proteger. Do ponto de vista do turismo, o que que isso significa? Bem, se a Covid-19 desaparecer ao final de 2021, nós teremos uma recuperação muito rápida. Nós teremos um aumento do número de visitantes, novos produtos, mas basicamente o nosso consumidor, eles vão dizer: eu preciso viajar, eu quero sair, eu preciso fazer muita coisa. Agora, se nós tivermos a sobrevida dos mais fortes, basicamente a indústria do turismo desaparece. Nós temos uma disparidade, né, do que é sucesso e fracasso. Também nós temos da polarização da sociedade. A classe média ela está exprimida e nós teremos um grau de pobreza muito elevado e os ricos continuarão ricos. E com isso nós vamos ter o protecionismo, né? Não quero mais ninguém aqui. Em este lado do paraíso, nós temos a oportunidade de repensarmos o turismo e sua relação com o ecossistema. Quais são aqueles seus valores utópicos? Estamos falando de futuros sustentáveis e equilibrados, estamos falando de responsabilidade, e com isso nós temos a possibilidade de repensar o capitalismo. Se nós formos voltar ao básico, se a gente voltar numa folha em branco, como vai ser o turismo? O que é que a gente quer que ele seja? Como é que nós vamos reconstruir o turismo? E, finalmente, a colônia. Então, neste cenário, Covid-19 não desaparece, ela fica aqui e nós temos que trabalhar. Aqui nós temos que pensar na segurança, a classe média está exprimida. Então, nós estamos falando aqui do local versus o global. O seu destino aqui vai se tornar aquela comunidade fechada, aquele condomínio fechado. É uma sociedade onde a gente sabe quem é o turista, onde é que o turista está e fica rastreando os turistas. Portanto, é uma economia menor, aqui focada na autossuficiência, focada no bem-estar, na segurança, no coletivismo e no ressurgimento do turismo. E eu tenho aqui alguns gráficos. Vejam que a gente não tem uma trajetória clara, não é? Sobre como vai ser o turismo nos próximos 3 ou 4 anos e também nas condições que vão moldar o turismo e para onde a gente quer levá-lo. Quais serão os valores do turismo nesses diferentes cenários, nos 4 que temos aqui? Bom, no mundo dos podres de ricos, isso quer dizer que o mundo tomará medidas drásticas para conter o Covid-19 e nós veremos a eliminação do vírus. Os consumidores rapidamente retornarão aos destinos e a demanda reprimida irá subir novamente. Então, vai ser muito diferente do que temos hoje. Bem, no
contágio é o final do turismo do modo como o conhecemos hoje, exceto para os super ricos. Será uma sociedade muito polarizada. Vai ser como a África do Sul, em que temos um apartheid econômico. E isso se aplicará ao mundo todo. Este lado do paraíso, então, o comportamento do consumidor é naturalmente averso ou evita risco. E o turismo, se tiver que se reposicionar, tem que ter mais a ver com a responsabilidade coletiva, com confiança, mas altruísta, em vez de centrado no lucro e capitalista. Vai colocar as comunidades no centro do turismo para se construir ou reconstruir algo. Em contraste, nas comunidades fechadas, como na colônia, é uma característica importante. Um mundo no qual o Covid vai continuar existindo, vai ser uma característica permanente e vai influenciar os governos e a legislação. Haverá um cenário em que haverá alguns ambientes de negócios prósperos, mas os consumidores terão mais aversão ao risco. Os hábitos terão mudado por causa de uma situação prolongada do Covid-19. E aqui nós vemos, em termos de marketing para os consumidores, é como os destinos turísticos ou negócio do turismo vai tentar construir confiança. Então, confiança é uma coisa que vai ser muito importante neste cenário. Então, quais são alguns riscos de cada cenário? Bom, o risco dos poderes de ricos é a pressa para reabrir, é o desejo de empregos, tentar voltar ao normal o mais rápido possível e rápido demais. Esse é o risco. Se você tiver muita pressa para reabrir, o Covid-19 vai voltar muito rapidamente. Então, essa situação que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, onde eles tentaram voltar ao normal, mas ontem mesmo anunciaram que as escolas vão fechar novamente. E, basicamente, neste cenário, o risco do contágio é o final do turismo, o final da indústria, uma sociedade mais polarizada. Neste lado do paraíso, as duas ameaças são tentar reimaginar um turismo utópico, utilizando a sustentabilidade, a responsabilidade. É algo que nunca será atingido. A gente diz que quer, mas nunca chega lá. Por outro lado, não vamos aproveitar a oportunidade para nos reconstruirmos. E o maior risco com a colônia é o risco de vazamento, a ameaça da segunda onda, a ameaça do turismo. E isso chega no seu destino. Então, segurança e higiene é muito importante em termos do monitoramento, testagem e em que nível você abre no futuro. Então, se esse é o futuro, qual seria a visão? Qual seria a visão do seu destino no futuro? Então, se temos uma estratégia muito forte de recuperação, quer dizer, viver mais intensamente com menos medo. Jogue fora suas inibições, vamos aproveitar a vida, vamos festejar. E o foco na recuperação muito rápida e viver a vida do modo mais intenso possível. Ao passo que se a estratégia nessa com a lei do mais forte é sobreviver. Quem vai sobreviver? Se for com este lado do paraíso, você tenta tornar seu destino algo como um ecoparaíso, uma coisa meio utópica, tem a ver com sustentabilidade, meio ambiente. Mas é muito em termos de paraíso, criar uma coisa paradisíaca. E a colônia é confiança e segurança. Então, você vai tentar configurar o seu destino, o seu local, como um casulo seguro. Se você vier, é seguro, limpo. É uma bolha de turismo. Então,
quais são as estratégias? Quais são algumas das estratégias em qualquer um destes cenários? Bem, nos podres de ricos, é isso que o setor quer, a indústria quer. Nós queremos voltar ao normal o mais rápido possível. É isso que quer, o setor. Este cenário aqui, em que impera a lei do mais forte, você quer uma estratégia de fuga para sair. Você não quer fazer nenhum marketing, nenhum planejamento enquanto isso estiver acontecendo, porque vai ser a mensagem errada. Não é um destino seguro, simplesmente. Deste lado do paraíso, é o que os outros querem. É o que alguns de vocês querem. É aquela utopia, um cenário utópico, que talvez esteja te levando para o futuro. É o que você acha que deve ser no futuro e o que vários de vocês provavelmente querem. Entretanto, a colônia, isso é o que você acha que vai acontecer. É este que será um cenário de transição para o seu mundo, como você administra essa transição e chegar nos próximos 3 ou 4 anos em termos do que fazemos. Então, quais são alguns dos conflitos entre esses cenários? Como você chega de A a B? O que você deve fazer? Bem, essa estratégia de voltar ao normal o mais rapidamente possível tem a ver com um crescimento econômico forte, intenso. Então, o que a gente vê na Nova Zelândia é a predominância da abordagem de Keynes, então, uma coisa muito keynesiana. Então, muitos subsídios. Nós estamos falando sobre um país que gasta o de 8 a 16% do PIB num processo de intervenção, uma coisa que nunca aconteceu antes. A estratégia deste lado do paraíso é uma estratégia de um redesenho completo do turismo no futuro. Algo muito, completamente diferente. Você muda tudo, é uma transformação. Você pega o papel e fala, vamos fazer uma coisa diferente. Tinha um mundo antes do Covid e isso não se aplica mais. Então, tem um mundo pré-Covid e pós-Covid, são diferentes. Entretanto, essas duas estratégias estão em conflito. Há um conflito de equilíbrio. Uma tem um equilíbrio entre empregos, porque alguns dirão que a sustentabilidade não sustenta a família, não põe comida na boca da família. Então, as pessoas querem voltar ao normal, querem os empregos. Então, há um conflito aqui entre o desenvolvimento econômico e emprego versus sustentabilidade, de ver quem tem a voz mais forte e para definir como deve ser. A estratégia na colônia tem a ver com resiliência, contenção, turismo nacional, bolhas regionais e segurança. Aí está o foco. Ao passo que, neste cenário da lei do mais forte, o foco é na exclusividade. É um foco num turismo de alto rendimento e comunidades fortes, fechadas. Então, muitas das perguntas a serem feitas por causa do Covid, em diferentes níveis, diferentes estágios. Então, do perspectiva de planejamento nacional, se você tem um ambiente em que predomina a lei do mais forte, à medida que a gente passa para o próximo estágio, a gente passa para esse cenário deste para a colônia, das comunidades fechadas. Então, quais são as decisões que você toma nesse mundo, em termos de passar da lei do mais forte para uma comunidade fechada? Então, você passa de um colapso para uma transição. Outra pergunta tá bom, a gente está saindo do Covid-19, ele está começando a declinar, a ir embora, a desaparecer. Como passamos de uma colônia fechada, num espaço contido, para um cenário em que a gente tenta repensar o turismo
da perspectiva de paraíso, deste lado do paraíso. Ou se a gente voltar da colônia para a estratégia seguinte, porque uma das coisas que a gente vê com o Covid é que a gente abre, mas ele volta. Então, há muita fluidez aqui. Então, a resiliência, a estratégia, que ela é muito frágil e ela tem que ser responsiva à mudança. Então, nós vivemos num mundo de complexidade. Não há um caminho claro para o futuro. Então, quando a gente tenta pensar em cenários futuros, a gente tenta entender a situação, o que está acontecendo. Então, o meu conselho é olhar a complexidade da perspectiva de planejamento de cenário e fazer este gráfico de resiliência que eu uso. Então, vemos qual é a natureza da mudança e qual a velocidade da mudança. E daí a gente pensa em 4 cenários, um de revitalização, um de recuperação, um de transformação e um de transição. E depois você pergunta, bom, como é o turismo nesse mundo, nesse outro, e qual a diferença entre as decisões que tomamos? E também, quais seriam as decisões que tomamos da perspectiva de turismo se nos movimentamos entre estes cenários? Isso é muito importante em termos de resiliência e tomada de decisões. Eu defendo muito o planejamento de cenários. E no mundo do Covid, uma vez que o Covid-19 desapareça, a gente não pode fazer a pergunta mais, bom, então, e agora, o que vamos fazer quando voltarmos ao normal? É importante a gente pensar em vários futuros, em vários cenários, porque o Covid mudou radicalmente o que somos e vai mudar no futuro, certamente. Em termos de desenho de políticas e pesquisa, é muito importante ter uma perspectiva de cenários e uma perspectiva de escaneamento do ambiente, em termos dos choques que já aconteceram no mundo. E também podemos modelar e medir o impacto destes direcionadores, desses choques, e nós chamamos isso de prova de futuro. E essa é a estrutura. Então, o Covid-19, ou a ameaça dele, ou outro choque qualquer externo, vai mudar os processos que a gente conhece e a gente tem que poder administrá-los. Então, é isso. Muito obrigada, professor. Que ótima aula. Muitas coisas, muitas inspirações. Então, para começar com o nosso debate, desculpem, e pensarmos sobre o turismo aqui no Brasil e como estamos lidando com a pandemia aqui. Isso nos ajudou muito, muitíssimo obrigado. Gostaria de convidar o Roberto. And I'm going to switch. O Roberto e o Arthur para nos acompanhar aqui no debate agora. Professor, então agora a gente volta a falar português? Acho que está tudo bem com a tradução aí, né? Yes, it's clear. Tá ótimo. Então, eu vou só reforçar que as perguntas podem chegar em português ou em inglês, não tem problema, as duas são válidas e são muito bem-vindas. Para começar o nosso debate, eu vou convidar o Roberto para começar aqui com o diálogo. Bom, professor, nossa, eu estou com a cabeça fervendo de tanta informação e tanta possibilidade que ele tem no futuro. Mas, no seu livro, que foi publicado recentemente, né, o The Future of the Passenger Tourism, o senhor argumenta que no século XX nós tivemos grandes crises. Nós tivemos guerras mundiais, nós tivemos a gripe espanhola e houve recuperações. Nós tivemos países que foram totalmente quase destruídos, como a Alemanha, como o Japão, e hoje são economias muito fortes, né? Então eles tiveram uma retomada econômica muito forte, uma retomada tecnológica muito grande. E também tiveram um aumento de turismo. O senhor acredita que nesse momento, após terminar essa pandemia do corona, e a partir da hora que as pessoas se sentirem seguras, nós vamos ter esse crescimento no turismo? E complementando, e qual que é o papel
qual vai ser o papel fundamental das agências de turismo, das operadoras nesse crescimento do turismo, se houver? I think that's right. And I think if I pulled out a curve Eu graph, acho que está certo. E se eu pensarmos um gráfico do turismo, em 1950, nós tínhamos 25 milhões, em 2019 era 1,5 bilhões de chegadas internacionais. Então, na verdade, em 70 ou 80 anos, é uma perspectiva bem longa. E, como consequência, o mundo passou por muitos choques. Então, o turismo irá se recuperar. O turismo vai voltar e vai voltar forte. Se olharmos a gripe espanhola em 1919 ou 1918, ela se espalhou pelo mundo, enquanto os soldados lutavam na Europa e voltavam aos seus países. E a gripe espanhola desapareceu. Demorou uns 2 ou 3 anos para a gripe espanhola desaparecer. Na verdade, foi desenvolvida uma imunidade. Também na década de 1920, houve uma rápida recuperação, as pessoas passaram a gastar mais em 25, 28. Aí depois veio a depressão global, por outros motivos, não por causa da gripe espanhola. Então, o turismo, sim, irá responder, irá crescer, eu não tenho a menor dúvida. Se vocês me convidarem de volta, no dia 29 de maio de 2030, vai ser um cenário completamente diferente. Eu não aconselho vocês, eu espero que eu esteja no Brasil ao vivo, em pessoa, e eu fale para uma nação muito forte, porque a maior força do Brasil no turismo são as pessoas. E a atitude com relação aos turistas e a diversidade de produtos de turismo que vocês possuem. Então, o turismo em 2030 vai ser muito diferente do que ele é hoje. E o que temos hoje é uma ruptura, é um choque. Mas as coisas voltarão. Há sinais de que o turismo irá se recuperar e voltar ao normal. Por exemplo, na China, há vários navios de cruzeiro, Carnival, que já estão voltando, já estão com reservas. Então, pensando no longo prazo, a perspectiva é diferente. Se eu tivesse que falar sobre o turismo global em 2030, 2025, 2030, vou falar sobre mudanças. Eu acho que a principal mudança no turismo, no longo prazo, é a reestruturação das populações e a demografia e o envelhecimento da população. Porque hoje, por exemplo, nós temos um nível de renda disponível para ser investida no turismo. Então, como será o mundo em 2030, 2040, 2050? Vai ser um cenário completamente diferente. A demografia vai ser diferente. E isso vai influenciar a economia. E este é o principal motivador da mudança no longo prazo. E professor, Muito só obrigada. complementando a minha pergunta, Just complementing my question. e qual que o papel que o senhor vê dos tour operadores, What das is the role agências de you see viagens for nessa recuperação do turismo? operators and travel agencies in the recovery of tourism? I didn't get the translation for that question. Can you? What is the role of? No, I'm on English. Can you hear me? Hello, hello. Yes, I can, but I didn't get the translation. Okay, that's very good. That's a very good thing. One of the things about travel agents is Ótima pergunta. Uma questão com relação às agências de viagens são pessoas de verdade. Então, as pessoas por trás da tela, numa loja. Então, o que nós pensamos para o futuro tem a ver com confiança, pessoas reais.
e o setor de turismo e os agentes de turismo. Então, vocês, com a sua marca, o seu comportamento, as recomendações, tudo isso é muito importante, porque vocês têm uma mensagem pessoal para levar para esses turistas no futuro. Então, confiança na marca é uma coisa muito, muito importante neste ambiente, em termos do que vai haver daqui para o futuro. Então, a confiança é o segredo, é a principal palavra nessa recuperação. Obrigado. Muito bom, né, Roberto? Alinhado com o que a gente vinha conversando, não era? Nos outros webinars, que a confiança entre pessoas é fundamental. Arthur, posso te convidar agora para participar conosco do debate? A palavra é tua. Claro, obrigado, Jaque. Professor, pegando esse gancho da confiança, as pessoas estão com medo, né, de viajar. E o senhor, lá no comecinho da apresentação, falou que as pessoas vão buscar mais simplicidade, vão buscar viagens mais ligadas ao regional. Como que ficam as viagens para destinos exóticos? Acabou a busca por aventura? Acabou aquele turista que sai desbravando o mundo, experimentando todo tipo de comida? O senhor acha que isso vai mudar para um turista mais conservador, que está buscando essa segurança na padronização, por exemplo? Ou a gente vai continuar viajando para a China, para a Nova Zelândia, a partir daqui do Brasil, viagens tão longe para destinos tão diferentes com a mesma cabeça? It all depends on which scenario that you're in. Veja, tudo depende em que cenário nós estamos. Por exemplo, naquele cenário, a colônia, que provavelmente será o cenário dominante para os principais destinos nos próximos 2 anos. Não se trata de destinos exóticos, não se trata mais de viagens longas, é uma viagem local, regional. O foco será segurança, confiança e pensando na classe média que vai estar exprimida. Será um retorno à natureza e viagens locais. O mercado de turismo internacional, ele será bastante restrito. As viagens que ocorrerão serão entre países que estão naquela bolha de segurança. Por exemplo, ontem, Noruega e Dinamarca anunciaram esta bolha. E nós temos 12 ou 16 países da Europa anunciaram uma bolha, assim como a Estônia, por exemplo. Desde que nós tenhamos o grau de segurança e também o rastreamento de contatos, nós teremos um foco mais regional. É aí que nós teremos o turismo. Não vai ser um turismo de voos longos, de destinos exóticos. E a comercialização, marketing de cenários exóticos vai mandar a mensagem errada, não é a mensagem correta agora, porque as pessoas não ligam agora para isso. As pessoas agora não ligam para essas mudanças que estão acontecendo. O marketing, esse relacionamento no cenário colônia para destinos exóticos, é preparar para o aspecto também da recreação. Vai ser o seguinte, se você vai estar preparado quando as coisas mudarem, porque é quando a gente vai tentar voltar ao normal, quando nós tivermos mecanismos e quando nós formos rápidos o suficiente no mundo pós-Covid-19, porque a questão do destino exótico só acontece naquele filme Podres de Rico. Muito bem. Arthur, posso passar adiante? Pode. Muita informação, né, para a gente digerir, muito bom. Professor, eu vou fazer uma pergunta, como a gente está com um público bastante variado, eu vou atingir 2 públicos aqui, que são os jovens profissionais que estão entrando no mercado ou entraram no turismo recentemente, e também os estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, a gente tem um número razoável deles aqui. Como é que o senhor acredita que isso impacta a eles no futuro profissional, uma vez escolhida essa profissão há tão pouco tempo, né?
Qual seria a perspectiva que o senhor deixa para eles? It is. I'm in the same situation with those fellow students because I'm a Eu professor. também estou na mesma situação, eu tenho meus alunos, sou professor de turismo, tenho alunos que acabaram de se formar, que estão se formando, e há muita dúvida. Nós sabemos de uma coisa com certeza, que vai ter impacto sim no turismo. Nós teremos um número maior de pessoas disponíveis no turismo e hospitalidade. A busca de vistos temporários vai sofrer. Nós sabemos também que as companhias aéreas locais estão ou quase à falência ou com muitas dificuldades. Mas há também oportunidades. Nós temos que nos lembrar que turismo é das nações que têm muito empreendedorismo. Portanto, pensamos em negócios menores locais, pensando em diversidade, novos produtos, experiências para que as pessoas possam reagir a elas. Isso nos traz oportunidades. Também temos que pensar no nosso produto e torná-lo seguro. Há muitos exemplos disso no mundo todo. Eu não tenho tantas respostas assim para os alunos que estão acabando agora a sua formação, porque terá um certo grau de desemprego e de mudanças. Mas os alunos têm que pensar quais são as habilidades que eu aprendi. Resolução de problemas, tomada de decisão, comunicação, e nesse mundo mais imediato. A indústria do turismo deve voltar ao patamar normal daqui 2, 3 anos. Portanto, os que estão se formando, ou daqueles que estão agora começando a universidade, vão estar bem ao se formarem. E teremos uma retomada. Nós teremos agora o risco de disruptura, mas teremos a oportunidade de repensar, reconsiderar e pensarmos também nas habilidades. Quais são as oportunidades que surgem numa crise? Perfeito, muito obrigada. Arthur, quer voltar para alguma pergunta do portal por aí? Ou a gente segue aqui no Q&A? Tenho aqui uma pergunta do Marcelo Araújo. Ele quer saber se depois que passar a pandemia, se vai ver um estigma de alguns países pela forma como eles trataram a pandemia, ou os resultados dessas ações que eles tomaram, se pode haver proibições de alguns turistas desses países para visitar outros. Como que o senhor vê isso? A imagem dos países que souberam lidar melhor com a pandemia. I think that's a possibility. Acho que essa é uma possibilidade. Nós já vimos isso com todo o que está acontecendo nos Estados Unidos, pensando também nas turistas e visitantes internacionais indo para lá, que não podem ir e que nem querem ir lá agora em função das atitudes e dos valores com os quais as pessoas não concordam. Então, essa é uma possibilidade. Mas eu acho que isso será apenas para alguns turistas, não para todos, quando a gente pensa nisso. Quando nós nos recuperarmos, quando nós começarmos a sair desta crise, o principal driver vai ser o custo, o valor e o destino, porque no mundo todo, todos os destinos têm um sistema de valor, eles todos promovem uma marca. E é só para alguns turistas, não é para todos. Portanto, nós estamos falando ainda de diferentes mercados com relação ao que cada um vai atender.
E acho que também alguns dos problemas com relação aos relacionamentos de um turista não querer ir visitar um país ou outro, acho que isso estará também nas mãos é ligado à política. Então, o país A talvez impeça a entrada de pessoas do país B ou C. Nós sabemos, estamos vendo isso, por exemplo, Estados Unidos e a China. Não é uma questão das pessoas, é uma questão de política. Talvez, se nós tivermos um novo presidente nos Estados Unidos após as eleições em novembro, talvez mude, a gente não sabe. É política, política naquele país, mais do que o que as pessoas, né, da atitude pessoal. Perfeito. Roberto, posso passar para você, adicionar alguma pergunta, algum comentário? Ou passo aqui para o Q&A? Não, pode passar para aquele aí. Tá ótimo, a gente está cheio de pergunta aqui. Professora, eu também gostaria de dizer que nós tivemos mais de 600 pessoas nos acompanhando, ainda temos um número muito alto de pessoas aqui, tem quase 400 aqui na sala conosco e mais nos canais online de pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigada a todos, inclusive recados de pessoas que estão em Londres, em Portugal, na Argentina. Muito obrigada a todos. Eu vou passar adiante, professor, e vou fazer uma pergunta engatada com esse tema que o senhor trouxe da promoção, porque tem várias perguntas nesse sentido, sobretudo no âmbito internacional. Como é que o senhor vê a eficácia de campanhas ou de formas de fazer promoção internacional nesse momento e como é que elas devem se transformar perante o que vem adiante? Well, I think it all depends on which scenario you're in. Acho que tudo depende do cenário. Qual é o cenário predominante? A maior parte dos países segue o cenário da colônia. Quando a gente pensa naquele cenário, as campanhas de promoção são muito sutis. Elas tentam promover a reconexão com os lugares. Ela fala de lugares abertos, fala das pessoas, amigos, família. Não falam da questão exótica, não falam de materialismo. São mensagens muito simples. Como reconectar? É uma soft sell. Se trata de confiança. Tudo volta à confiança. Perfeito, muito obrigada. Eu vou fazer uma outra pergunta e depois volto aqui para o Arthur para a gente interagir com o Portal Panrotas também, que é no sentido do green consumerism, a consumismo verde, que o senhor colocou ali. O senhor pode elaborar um pouquinho mais essa questão, porque acho que ficou muito bem explicado que é no contexto da pandemia, mas como que o senhor vê isso adiante? I think one of the trends I've talked about is about when you're in a dos tópicos. Quando a gente pensa na epidemia, quando eu falo do consumismo verde, eu digo que ele está diminuindo. Isso também está ligado à renda. O consumidor terá que fazer uma escolha entre valor e preço, para também pensar no que é melhor para o planeta. O que é que nós vamos conseguir ter ou não? E há duas implicações. Primeira, um destino com alto valor. Por exemplo, na Nova Zelândia, nós temos muitos destinos e locais, hotéis, que nós chamaremos de destinos iguais, igualitários. São, em termos de preço, 5 estrelas. Mas o que a gente observa é que, como nós não recebemos mais turistas internacionais, a taxa de ocupação diminuiu dramaticamente. E nós temos essa diferença. Quanto o turista internacional pagaria e quanto um turista local pagaria? Quanto é que ele está disposto a pagar? Muitos destinos de 5 estrelas terão que reduzir substancialmente os seus valores para atender o mercado interno. Portanto, quando nós pensamos de valor agregado e também pensando em sustentabilidade, esses destinos não vão funcionar. O que a gente vê desse consumismo verde é que eles vão buscar por produtos simples, mais uma vez, reconectar com a natureza. É caminhar,
passear com produtos simples, sem um preço elevado. E tudo isso moldado por clientes que não têm confiança no marketplace, considerando que eles se sentem ameaçados, acham que vão perder o emprego. Nós sabemos que muitas empresas pediram para que os funcionários aceitassem uma redução do seu salário. Portanto, nossa perspectiva, nós temos que ser mais conservadores, nós temos que pensar com mais comedimento. É aquele consumidor que eu citei na palestra. Muito obrigada. Arthur, tá com pergunta aí? Com várias aqui, mas eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber antes de eu fazer a pergunta que eu tenho aqui é em que cenário que o senhor mais acredita? Aliás, professor, depois que nós conversamos ontem, eu coloquei aqui um enquete, se o senhor quiser soltar. Sobre os cenários. Yep. Yes, please. Yep. Yep, please. Quer? Por Posso? favor, pode fazer a enquete, por favor. Vamos soltar antes para ver se todo mundo concorda com ele, é isso? Exatamente. Ó, eu vou soltar aqui, então, quem está no Zoom vai poder votar para a gente. Como é que é a sua perspectiva, o que mais lhe parece provável diante dos 4 cenários que o professor colocou? Quer que eu vá fazendo outra pergunta enquanto isso? Ah, boa. Tava rapidinho aqui, Arthur. Tá rapidinho aqui, ó. E a resposta tá bastante disparada aqui para um deles. O pessoal está empolgado. Quer saber a resposta rápida. Exato. Qual você votou, Roberto? Voto é secreto. Olha, pois eu votei no 1, eu abro meu voto. Então tá, pessoal, já estamos chegando aqui, ó, passando de 60%. Então, vou encerrando aqui, ó. Ah, não tem gente votando ainda. Vamos lá. Rapidinho. Vou encerrar, então. Perfeito, 70% dos votos. Aqui, professor, temos, de acordo com a nossa audiência, 46% pensando no Paradise. Uau! Rethinking Our Tourism. 34% pensando na colônia. 11% pensando nos asiáticos podres de ricos. E 10% pensando no contágio. Então, tá aqui o nosso resultado, professor. My opinion is, I think the dominant... A minha opinião é que o cenário dominante para os próximos 3 ou 4 anos será a colônia. É nesse que nós vamos conviver, pensando em turismo global. E a pergunta fundamental é como é que a gente sai do cenário a colônia para um outro? Nós temos que tomar uma decisão importantíssima. Se a gente se focar no crescimento econômico, a gente está falando de podres de rico. E quando a gente fala da colônia e sair daquele cenário, it's all about a paradise. And at the same time, tudo está ligado ao paraíso. Ao mesmo tempo, a gente tem que se preparar para dar um passo para trás. A gente tem que pensar também naquela sobrevivência, né? O mais forte vai sobreviver. Então, para mim, o cenário predominante com o qual a gente vai ter que trabalhar é a colônia. Quando a gente pensa em destinos. Por quê? Porque temos diferentes cenários, diferentes destinos em momentos diferentes, mas o turismo global não vai voltar ao normal. Eu estou falando aqui de 3 ou 4 anos. Nós temos também todo o impacto econômico da pandemia. Ian, uma pergunta em relação a esse tema ainda é sobre, e dentro do cenário The Colony, me parece o mais adequado mesmo, que é em relação aos protocolos de segurança que estão sendo criados e implementados por países, destinos, de formas diferentes, inclusive. O senhor vê essa realidade sendo uma necessidade generalizada? Como é que o senhor vê a questão dos protocolos e dos selos nesse cenário que o senhor avalia mais provável?
Yes, it is, but there's lots Sim. of things we can do. Há muitas coisas que nós podemos fazer. Protocolos de segurança, eles são muito importantes por causa dessa questão da transmissão, das questões de transmissões. Mas outras coisas podem acontecer, como, por exemplo, em Paris. Por exemplo, em Paris, uma das grandes coisas agora são uma das questões em termos de segurança. As pessoas em Paris querem andar de bicicleta. Você pode alugar uma bicicleta. Então, um dos esquemas de aluguel de bicicleta em Paris agora fez uma parceria com uma empresa de nanotecnologia para analisar os guidões das bicicletas e onde as pessoas tocam. Em todas as bicicletas, tem um serviço que limpa automaticamente o guidão da bicicleta e elimina o Covid-19. E a empresa de bicicleta está vendo o que eles estão fazendo, monitorando. Então, em primeiro lugar, a segurança e saúde do consumidor vem em primeiro lugar, e depois vem a segurança da empresa e da marca. Caso contrário, esse modelo de negócio não vai dar certo, vai cair por terra. Mas eles estão tentando fazer coisas usando a nanotecnologia para garantir que o Covid não sobreviva nas superfícies. É uma coisa bem inovadora. Arthur, deixa eu responder sua pergunta. Vai, Arthur. Eu não quis falar antes, queria ver a resposta do Ian. Na realidade, eu votaria em 2 quadrantes. Eu acho que a gente começa com a colônia, com viagens mais regionais, viagens assim no raio menor, ainda mais locais aqui no Brasil. Mas eu acho que a curto prazo as pessoas vão querer fazer viagens mais longas, ter novas experiências. Então você vai fazer uma linha entre a colônia e os Podres de Rico. Eu acho que eu quase colocaria no meio dos dois lá. É isso aí. Muito bom comentário. Posso fazer aquela pergunta lá que eu estava... Por favor, Arthur, posso só fazer um comentário antes de você Diga. fazer a pergunta? A gente tem um compromisso de tempo aqui do nosso webinar e a gente não pode se estender tanto, a gente já está aqui com mais de 1h20 de conversa. Então, a gente encerra aqui às 6h30, agora são 6h23. Então, Arthur, vamos fazer mais uma pergunta sua, a gente passa por... tem mais uma pergunta aqui que está com bastante comentários, depois a gente passa para o encerramento. Pode ser? Pode ser, Ian? Então, vamos lá, Arthur. Vou tentar juntar 2 em uma que chegaram aqui. O senhor faz Ótimo. previsões para até 2050, o senhor falou que quer voltar em 2030 para falar com a gente, como que vai estar o turismo. Olhando para frente na evolução do turismo, e o senhor falou de estudantes agora há pouco, né? Que profissionais que o turismo vai precisar, ou que habilidades que esse novo turismo vai precisar, e paralelamente, essas mudanças geralmente a gente imagina elas são geradas por grandes empresas, grandes investimentos, governos. Qual o papel da pequena empresa, que a gente tem muitas assistindo a gente aqui agora, o senhor mesmo falou da importância do local. Então, que habilidades esse profissional do futuro tem que ter e qual o papel das pequenas empresas nas transformações? If I'm talking about students and skills, I think the skill... Falando sobre alunos e habilidades, e o que será importante. Para mim, em termos de gestão e administração, as habilidades nesse novo mundo, você tem que ser ágil e flexível, é a capacidade de tomar decisões e de resolver problemas. Então, isso vai ser muito, muito importante daqui para frente. Outras habilidades que serão muito importantes no futuro vai ser um foco nas habilidades que a gente chama de soft skills, a capacidade de interação comportamental, de ter um aspecto mais humano nas interações. Estas são as habilidades que serão as mais importantes após o Covid-19. Compreender o negócio, ter responsabilidade, ser economista, o contador, compreender
tudo relacionado a lucros e perdas. Serão habilidades, mas o mais importante serão as habilidades mais humanas e o foco será mais nas habilidades de negócios. Elas são as habilidades que serão as mais importantes. Qual era mesmo a segunda pergunta? Eu acho que o papel das pequenas empresas é muito importante. Então, o turismo tem a ver com PMEs, as empresas pequenas e médias. Então, as PMEs vão ganhar importância e vão ter que sobreviver, ver como irão sobreviver, porque tem um protecionismo das grandes corporações, mas, ao mesmo tempo, estas pequenas empresas são as que têm mais agilidade e têm mais facilidade de se adaptar às mudanças em termos de oportunidades. Mas no mais imediato tem a ver com sobrevivência. Então, o que nós vimos com o Covid-19 é basicamente que o fluxo de caixa parou. Então, como eu mantenho a minha família, mantenho os empregados, então tudo tem a ver com sobrevivência e imaginação. Muito bom, eu vou passar para a última pergunta aqui, então a gente já encerra. Professor, tem muitas perguntas falando sobre a transição de cenários e como isso se dá. Então, o senhor mesmo comentou, né, uma transição aí em alguns anos, 3 ou 4 anos, etc. Qual é o papel dos líderes de governos e líderes do setor privado no processo de transição desses cenários? Inclusive porque a gente tem muitos colegas de governos aqui. Bom, depende de onde você está. Depende na estrutura política e na forma de governo do seu país. É muito importante, em determinados destinos, eles têm que oferecer liderança. Por exemplo, as PMEs não conseguem trabalhar de modo independente, elas precisam de uma estrutura. E o papel dos destinos é reunir as empresas em uma estrutura coletiva para passarem de um cenário para o cenário seguinte. Na parte superior, porque o Covid é uma questão de saúde, em primeiro lugar. Então, vários países no mundo estão colocando a saúde em primeiro lugar. E então, aí tem a ver com a economia. Mas vocês têm que compreender qual é o plano para a pandemia de um determinado país, porque o plano de pandemia do país tem a ver com o cenário. Qual é o planejamento para a pandemia, como o turismo se encaixa nisso e como você passa do estágio 1 para o estágio 2 e quais serão os gatilhos ou indicadores de como você passa do estágio 1, 2, 3, 4, ou do estágio 4, volta para o 3. Então, os governos e destinos turísticos têm que ter isso muito claro, deixar isso muito claro. E é isso que vários governos e destinos turísticos, cidades estão fazendo no mundo todo. Muito bom, perfeito. Eu vou passar então para umas palavras finais do Arthur, do Roberto e por fim do Ian, e aí a gente vai partindo para o encerramento. Só lembro que a gente, após encerrar aqui com o Ian, a gente tem a apresentação da empresa que está fazendo a tradução simultânea para a gente, na parceria, e é muito importante para, especialmente quem trabalha com eventos, enfim, que essa pode ser uma nova ferramenta para a gente por muito e muito tempo, não é não? Então, convido a todos para ficar e ouvir, por favor, o Coletivo Intérpretes. Então, passo agora, então, para o Arthur. Eu queria agradecer essa parceria com a Abrastoa, com o Cria Mundo. Realmente foi muito boa a apresentação e deu vários cenários, várias possibilidades, o que mostra que depende muito da gente, depende muito da união de cada player aí do turismo. Quem está dando tchau, quem chegou hoje. Depende muito de cada um de nós fazer a sua parte para que a gente possa sair disso juntos. E é essa mensagem que a gente tem passado aqui na Panrotas, que somos todos turismo, e a gente está buscando unir todas essas pontas aí para sair juntos e melhores dessa crise aí. Muito obrigado. Bom, seguindo nessa linha também, né, eu só posso agradecer
a parceria de vocês, Jaque, da Amplia Mundo, da Universidade de Brasília, do Panrotas, e como a gente fala, a coletiva também está fazendo a tradução simultânea, que nos ajudou bastante, era uma preocupação que nós tínhamos, como a gente ia resolver essa problema da língua aqui dentro e tal, né? Mas a gente acredita que é o seguinte, é uma fase que está fazendo a gente repensar, realmente, que nem eu falei, é uma disruptura do que está acontecendo nos procedimentos e tudo aquilo que nós estávamos acostumados, porque muitas vezes nós temos a tendência de ficar na inércia. A gente está vendo o problema, sabe que a coisa vai pegar, mas é muito difícil você mudar. Então, nós temos que aproveitar essa pandemia e levar para o lado humano. E ver que hoje nós estamos muito mais amigáveis, muito mais unidos, muito mais juntos e batalhando junto para conseguir superar essa fase. E tenho certeza que nós vamos superar, sim. As empresas, obviamente, vai ter alguma perda no caminho, é impossível, é muito difícil não ter, mas as empresas que sobreviverem vão estar remodeladas, com novas estruturas, com novos produtos. É a hora de a gente desenvolver, pelo menos agora no começo, o mercado brasileiro, começar a ver destinos novos, produtos novos, experiências novas que nós podemos promover aqui para os próprios brasileiros. Então, eu só gostaria de agradecer muito ao professor Ian, acho que deu uma boa visão para a gente, e falar também que nós estamos terminando a primeira temporada. Nós estamos igual a Netflix, estamos terminando a primeira, já estamos logo lançando a segunda, tá? Nós estamos já planejando a segunda temporada, então nós estamos já montando como que vai ser a partir de junho, julho, começar mais para o final, mas vai ser bastante interessante com esses assuntos para nós estamos cada vez mais integrados e usando a tecnologia para conversar e estar todo mundo junto, que nem hoje nós temos aqui, se for contar fuso horário, nós temos quase todos os fuso horários aqui tudo. Então, muito obrigado a todos. E obrigado, Ian, e obrigado, Jaque, mais uma vez. Obrigada, Roberto. Ian, o Hugo. O Hugo está aqui conosco. Se a gente puder passar a palavra para vocês. Ok. Esse é o Hugo. Ótimo. Esse é o Hugo. Muito bom. Professor, contigo, então, a palavra. Well, I just want to say thank you. Eu só gostaria de agradecer, é uma satisfação estar aqui, falar com todos. E vamos compartilhar uma taça de vinho. E eu desejo ao Brasil e ao país e a seu povo tudo de melhor. Como disse a nossa primeira-ministra, fique seguro e não esqueça de lavar as mãos. Vai mais do que convidado para vir ao Brasil. Eu já tive a honra de ter essa conversa com o senhor pessoalmente aí na Nova Zelândia, na sua sala, não foi? E o senhor sinta-se convidado, então, para vir ao Brasil assim que possível, não é? Assim que possível, vai ser uma honra para todos nós aqui recebê-lo. Então, acho que são as palavras de muito agradecimento, Ian. É isso, acho que nós encerramos aqui uma série de webinar com debates muito interessantes, inspirações muito importantes. Boa tarde. Inspirações muito importantes para a gente agora passar para a segunda fase da temporada aqui de projeto, de webinar, enfim, vai ser lançado como é que vai ser. Mas mais que isso, também colocar um pouquinho do aprendizado que a gente conseguiu obter dos diálogos em prática, não é? Então, agora, por fim, fica aqui o meu muito obrigada a toda a equipe da Brastou, a Mônica, as duas Mônicas, a Mônica Sâmia, a Kezan, o André, o Danilo, a Thaís, a Marina, que acompanha isso de perto, aos vice-presidentes Estela e Frederico, que participaram conosco, principalmente o Roberto, a Panrotas, todos os meus colegas no Laboratório de Brasília, a nossa coordenadora, a professora Helena, também o professor Elimar, todos os outros colegas que estão do Maranhão ao sul do Brasil, no exterior, aliás, é um grupo bastante diverso, que a gente trabalha de pesquisadores, a minha equipe da Amplia Mundo, a grande Mariana, que está aqui com a gente, a Érica, a Dani, foi muita gente envolvida nesse projeto, mas com certeza acho que valeu a pena. Professor Ian, novamente, uma grande honra para a gente te ouvir, e muito obrigada. E que hora! Kia ora. Thank you very much. Que hora. Então, eu convido, vocês três fiquem à vontade, por favor, mas então eu convido a Coletivo Intérpretes para conversar conosco sobre o trabalho que eles fazem, como é que funciona essa questão da tradução. Elas encerram agora, então, a tradução, tá bem?
translation, okay, Professor? Mm-hmm. Or I can translate to you while she speaks. Okay. If you're staying, well, but I'll you stay. have to leave. I have to leave, do I? No, you feel Okay. free. I'm here. Okay. If you stay, I translate. If you go, I won't. I'm still here. Okay, all right. It's been a pleasure to work with you. Ok. Deixa eu só Aberto, entender. querida, tá compartilhado, eu tô vendo. Ah, então tá bom. Então tá com vocês. Ah, mas vocês estão aqui na sala com a Conseguem gente, me não? ouvir? Vocês conseguem Sim. me ouvir agora? Aqui é a Cecília. Boa tarde. Vou abrir minha câmera um pouquinho. Good afternoon. She's going to open her camera. And I'm going to open mine too. So, bem, boa tarde a todos. Antes de mais Good nada, evening nós to gostaríamos everyone. de Before agradecer anything, a we would like Brastou, to a thank Panrotas, a Brastou, Universidade de Panrotas, Brasília, and Ampliamundo, pela University of oportunidade de Brasilia and apresentar o Ampliamundo nosso for the trabalho. opportunity of Aqui presenting nós our temos um work. grupo coletivo. Here this is our Somos